Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolher em nosso coração. Texto da nossa Lex Divina, Marcos 4, de 35 a 40. Jesus disse-lhes naquele dia, ao cair da tarde: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram de modo como estava, no barco, e com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordam e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando-se, Jesus conjurou severamente o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois Jesus perguntou: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: Quem é este? Até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Ou seja, essa pergunta dos apóstolos, ela nos faz lembrar Gênesis, que no início da criação de tudo, que pela palavra tudo foi criado. Deus disse: faça-se, e o mar foi feito, a água foi feito, toda a natureza, todo o universo foi feito. Agora é a palavra de Deus mais uma vez que diz: quieto, e tudo mais serena, cessam os ventos e as ondas se acalmam. Ou seja, aquela mesma palavra criadora do universo é essa palavra que tem poder sobre toda a criação. E é interessante que cada detalhe do Evangelho diz muito, não só para aqueles apóstolos naquela época, mas para a eternidade, porque é palavra de salvação da humanidade inteira, e palavra de salvação eterna. É interessante que o narrador conta detalhes para que a gente possa meditar sobre eles. Esse capítulo 4 de Marcos se encerra aqui, mas no começo do Evangelho, Jesus vai ao barco e tem várias parábolas que Jesus começa a ensinar. E no final agora, Jesus, deitado sobre o barco, diz que atravesse o outro lado do mar, e ele vai deitado quando de repente começa aquela tempestade, as ondas começam a encher os barcos, a ponto de quase afundarem, e eles acordam Jesus e clamam por Jesus. É quando Jesus dá ordens para que pare o vento, pare as ondas e faz uma advertência. Cadê a fé de vocês? Por que vocês estão vacilando? Então, a gente pensando aqui, nós vemos que Jesus é a voz, a palavra criadora. É quem tem a palavra sobre todo o mal. É quem tem a palavra sobre tudo, sobre toda a tempestade das nossas vidas, os maremotos das nossas vidas. E aparentemente, quando a gente pode pensar que Jesus não está ouvindo a nossa voz, não está vendo a nossa aflição, o fato de o evangelista mostrar ele dormindo, quer dizer, ele não nos deixa, ele está conosco.
E Ele é aquele que tem poder. Ele é aquele que tem poder sobre todo o mal. É Ele que tem poder sobre toda a tempestade. É Ele que tem poder sobre tudo o que possa vir a nos acontecer. Os apóstolos nos ensinam a buscar Jesus, estando com Ele mesmo, mas vão lá e acordam. Jesus, Jesus, clamam por Ele, nos ensinando que também nós devemos clamar por Jesus. Todas as vezes que em nossas vidas tivermos tribulações, tivermos tempestades, tivermos dificuldades, tivermos desafios, vamos a Jesus, busquemos Jesus, clamemos por Ele, com fé, com certeza de que Ele está do nosso lado e de que nunca nos ampara. O fato do evangelista mostrar que Jesus estava ali no barco, mesmo que dormindo, mas mostra que jamais Jesus nos abandona. E os apóstolos nos ensinam, vão a Jesus, clamam por Ele, assim também nós devemos fazer. Outro ponto importante que nós devemos saber, mesmo estando com Jesus, mesmo no dia a dia com Jesus, participando de Eucaristia, participando de oração, tendo oração pessoal, tendo oração comunitária, participando de movimentos, participando da igreja, participando de comunidades, isso não nos exime de tribulação, não nos exime de dificuldade, não nos exime dos problemas de enfermidade. Sim, também nós estamos sujeitos a dificuldades, a enfermidades, a surpresas desagradáveis, a tempestades. Uma coisa é certa, nunca somos abandonados por Jesus. Somos afligidos, como diz Paulo, de todos os lados, jamais vencidos, porque o Senhor está conosco. Nós não buscamos a Jesus para que deixemos de ter dificuldades, para que deixemos de ter tribulações, para que deixemos de ter sofrimento, enfermidade. Não, não é para isso que nós buscamos Jesus. Nós buscamos Jesus porque é Ele que tem palavra de vida eterna. Agora, claro, estando por Jesus, com essa finalidade maior, que é da busca do reino de Deus, também submetemos a Ele nossas tribulações temporais, também submetemos a Ele nossas dificuldades, também submetemos a Jesus nossos sofrimentos, nossas enfermidades. Clamamos a Ele pelas tempestades nas nossas vidas. Mas não é essa a razão maior pela qual nós seguimos Jesus. A razão maior pela qual nós seguimos Jesus é porque Ele tem palavra de vida eterna e não nos abandona nunca. Em todo o sofrimento que tivermos, em toda tribulação, em toda tempestade, Ele está conosco, nos fortalecendo, nos renovando, nos animando para que possamos superar toda dificuldade. E, no final de tudo, o prêmio que é o da vida eterna. Nós que seguimos a Jesus não estamos isentos dos sofrimentos inerentes a toda a humanidade. Mas quem busca Jesus é fortalecido, é renovado, é reanimado. E nessa renovação, a certeza do caminho da salvação, da vida eterna. Que compromisso nós fazemos ao Senhor agora, diante de tudo isso que Ele nos fez refletir? Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
e pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, de São José, de Francisco, Teresinha, João Paulo II e do santo da sua devoção, que Deus nos abençoe e nos guarde e nos faça experimentar o seu amor. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.